Se inscreve nessa porra. Já era. Salve, meus queridos! Tranquilidade sempre, sempre. Nesse dia 6, sexta-feira, fevereiro de 2026. 6, sexta de 2026? Caralho, maluco! Caralho, o que isso deve significar? Merda nenhuma! Porque eu estou aqui hoje de férias em Paraúna com vocês mais uma vez nesse programa, ixi, agora eu já tô chamando de programa, nesse negócio doido que eu faço. Eu nem sei se tem alguém que realmente ouve, mas deve ouvir em algum momento aqui ou ali, em todo lugar. Eu sempre sei que eu vou encontrar alguém para estar ouvindo as palavras que tem que ser ditas pra alguém ouvir. Tá bom, já tô viajando demais. Cara, eu tô aqui em Paraúna, né? Já estamos no penúltimo dia para finalização da nossa viagem. E caramba, cara, que cidade bacana, que cidade bonita, pacata, gentil, amiga. Ontem a gente foi na cachoeira não, Ponte de Pedra. E olha que louco, já chegando lá, são duas pontes de pedra. O que eu já fiquei pasmo, porque eu só tinha visto na foto uma, que já parecia ser um negócio muito da hora. E provavelmente vocês estão vendo agora, ou vão ver em outro vídeo, sei lá. Nem sei como vai ser a cronologia disso tudo, porque eu nem sei como eu vou organizar. Então paciência. Eu estava lá ontem e, putz, que lugar magnífico, cara. Duas cachoeiras não, encontros de água, não sei, porque tem uma parada lá que mistura, tipo aqueles Solimões lá com o Rio Negro. Eu acho que são esses dois, né? E é bonito de ver. Tem uma parte lá que é uma água cristalina, e tem que era a parte onde a gente desceu, ali que é a Ponte de Pedra. E do outro lado tava vindo uma água bem barrenta, o que eu acredito que era por conta das chuvas. Ontem foi chover bem mais tarde, mas naquele momento... Não, mentira, não foi chover bem mais tarde não. Assim que a gente saiu de lá começou a chover. Eu queria ter ficado pra observar, queria ter fazido, acho que não é assim, mas eu queria poder ter feito algumas imagens lá pra poder mostrar pra vocês, só que os meus amigos e minha namorada não quis continuar lá. Eles ficaram com um pouco de receio da chuva, infelizmente, mas eu ainda consegui fazer umas paradas bem bacanas. E a cidade, ela é bem bonita, ela traz muita paz, e se você tiver a coragem e disposição, não é tão difícil de chegar nesses lugares. Aqui mesmo na cachoeira não, cacete, Ponte de Pedra, é um pezinho que você tem que fazer descendo umas escadarias. Olha só, escadarias, cara. O pessoal ainda fez a boa vontade de colocar uma parada muito tranquila, um um encosto ali pra você poder, sabe, chegar ainda de boa. Porque se não fosse, cara, se fosse questão de descer só na própria natureza ali, que inferno que seria de dificuldade. Muito complicado, cara. O pessoal fez uma boa. Não é à toa que eles cobram ali. E naquela parte ali da entrada tem o pessoal bem gentil. Eles cobram R$20. Talvez varie, né, da época que você for. Não sei como funciona. Mas pelo menos aqui, enquanto a gente foi, tava R$20 por pessoa. E foi uma experiência bem bacana. Se você tiver à disposição, tá a fim de dar uma pernada lá, é da hora, cara. É bem bonito. Principalmente na Ponte de Pedra 2A1,
que foi uma novidade pra mim, porque eu tinha visto a foto só da 2, que eu pensei que fosse a única. Ela é bem bacana e tem um local lá muito bonitinho pra você mergulhar, ficar de molhinho, bacana. Algumas pedras bem pontiagudas são coisas que vale lembrar, que se você tiver aquelas sandalinhas de apoio ao pé, sabe? Que emborrachado, sei lá como que chama, sapatilha, eu acho. É bom você levar isso, disso, você pode ter certeza. Porque, ai, meu pé, cara. Que dor. Essas pedras vulcânicas, elas... Não é que elas são pontiagudas, mas elas parecem aqueles bagulho de bagulho de plug anal, tá ligado? Como se estivesse pisando em um monte de plug anal. Ou então em peça de Lego, né? Eu acho que essa metáfora é um pouco melhor do que pisar em plug anal. Enfim. Esteja preparado para doer o seu pé. A menos que você esteja com tênis que você não se importe de molhar, né? E a volta, cara, é puxado, porque o retorno, a descida já é um pouco exaustiva, mas o retorno, ainda mais depois de você ter se deixado de molho lá igual um macarrão doido, vai ficar mais complicado ainda. Porque, né, os músculos relaxadinhos e uma subida do cacete. Mas a volta, cara, se você estiver com o carro ainda 4x4, não é o nosso caso, mas a gente ainda conseguiu aproveitar o máximo possível de uma vista magnífica, cara. Assim, são muitas fazendas, mas independente de ser mata ou fazenda, é algo muito bonito. E as partes de floresta, você percebe sim como o decorrer do tempo da humanidade consegue ir modificando o ambiente, mesmo que a gente seja bem pequeno, cara. A gente consegue causar uma mudança gigantesca em poucos anos, em contexto do que já existe desde o início de tudo. E tudo que a gente fez, cara, mesmo sendo tão pequenininho, é surreal. E você toma essa dimensão quando você sai um pouco da cidade, que intoxica demais sua cabeça, enche de dados o tempo inteiro, é dado. Sem duplo sentido, por gentileza. Mas são muitos dados enfiados de maneira despirocada na sua cabeça. Você não consegue muito lidar, e quando você viaja para uns ambientes mais tranquilos, assim, tranquilos pra gente, né? Porque o pessoal daqui também tem as próprias batalhas. A vida não é fácil, seja aqui ou seja lá. Mas você consegue dar uma freada na mente e compreender, às vezes, alguns problemas grandes demais que parecem ser absurdamente gigantescos quando você está na cidade, podem parecer minúsculos quando você olha eles de perto, tendo a paz e o silêncio do interior. Não apenas do interior de uma cidade, mas do interior de si mesmo. Ah, que doido, mano. Agora a gente tá aqui chegando na primeira. A única! Tchu, 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 tchu. Isso é sempre uma experiência muito reveladora, evolutiva e de limpeza. Perceba você ou não, você sempre sai com algo positivo dessas viagens. Se de fato você observa as coisas que o ambiente tem para te mostrar. Seja as gentilezas, seja as belezas naturais, seja as dificuldades, os mosquitos, seja o que for. Sempre tem algo a absorver.
E putz grila, cara, que pedras bonitas. Parece aqueles titãs do Shadow of Colossus. Se você tem essa referência, eu acho que você deu um sorriso. Mas é bem isso, cara, você se deparar com umas paradas tão grandes. Ainda mais pra mim que não viajei ainda tanto, estou começando por agora, que agora que eu estou conseguindo uma certa dependência. E eu desejo que muitos de vocês também estejam próximos disso, ou vivendo isso, ou se tem essa capacidade, mas ainda não começaram, que faça. Porque cada ambiente, ele molda a gente de uma maneira diferente ao que é uma perspectiva da vida. E quanto mais acúmulos de perspectiva que você tem, mais possibilidades você tem para poder viver. E com mais possibilidades, mais visões, mais sonhos, fazendo assim cada vez uma vida mais colorida. E não apenas uma prisão para o seu espírito viver uma coisa só, eternamente, em um perpétuo preto e branco. Isso não é legal pra ninguém. E quando a gente fica muito enclausurado em uma bolha de ambiente, a gente perde as cores e acha que tudo é vermelho ou tudo é verde e amarelo. E não é bem por aí. Porque você tem que entender, no final das contas, são as pessoas, não as ideias. As ideias fazem parte das pessoas. Então, ficar brigando por certas coisas, você vê que são problemas pífios que outros seres menores ainda utilizam como argumentativa para dominar uma massa, para guiar eles através do sofrimento, através do desespero, através do ódio. Não faça parte dessa massa. Esteja acima disso. Não dê o cabresto da sua vida para uma pessoa que venha querer dizer o que você tem que ser ou não.